para Jesus. Senhor, estamos muitos amigos seus reunidos na cidade de Palmas para a comemoração, para a celebração de uma semana espírita. Amigos da Federativa Estadual, diretores de várias casas da região, corações simpatizantes do Espiritismo, trabalhadores voluntários da sua causa. Desde a noite de sexta-feira, Senhor, temos sido tocados pelas bênçãos alvissareiras da sua mensagem luminosa, que nos chegou aos ouvidos através das considerações kardecianas, das pinturas dos imortais e das vozes puras, assim como dos puros sentimentos das crianças que nos brindaram com as suas canções, os seus gestos, as suas cores na abertura deste evento. E é claro, Senhor, quando nós temos a oportunidade de travar contato com o universo infantil, retornamos com muita facilidade aos momentos iniciais das nossas trajetórias terrenas e resgatamos do universo das nossas memórias as experiências doces que vivemos junto aos nossos pais, junto aos nossos professores, junto às pessoas queridas que compartilharam com as figuras parentais a responsabilidade pela condução dos nossos destinos da existência. E assim, do lugar da infância, uma série de melodias vão invadindo os nossos corações. Lembramos-nos do Dó, Ré, Mi, Fá. Lembramos-nos da musiquinha do peixe vivo. Lembramos da árvore da montanha. E por que não dizer, Senhor, lembramos da galinha pintadinha. E é claro, os nossos corações transitam com muita facilidade sobre uma música que seguramente todos os que aqui estamos conseguiremos cantar para alegrar o teu coração de mestre querido. Enquanto aqui estávamos, a tela da nossa memória era invadida pela lagartixa. Essa lagartixa evocava a imagem de uma casa velha, Senhor, uma casa muitas vezes assustadora, uma casa que trazia recantos escuros e que de quando em vez fazia saltar desses locais de sombra a lagartixa de olhos grandes, que com a sua bocarra gerava terror em nossos corações de inocência quando se permitia ver. Assim nós queremos cantar Jesus. Da mesma forma que essas crianças cantaram sobre o céu e o inferno,
Da mesma forma que elas cantaram as amorosidades e as bênçãos maravilhosas da oração que ensinaste àqueles discípulos. Perdoe-nos se porventura a nossa sinfonia não estiver de acordo com as notas musicais necessárias para que a melodia se torne maviosa aos nossos ouvidos. Mas temos a certeza de que o coração posto, Senhor, nesta música haverá de romper com os grilhões do orgulho e do egoísmo, fazendo-nos de fato reviver a infância na sua pureza e, por assim dizer, credenciarmos novamente a entrada no reino. E então alguns dos que aqui estão, Jesus, poderão nos ajudar, lembrando da melodia da música da lagartixa, dos cupins que infestavam uma casa. E eu tenho plena segurança de que toda esta plateia cantará em alto e bom som para a glória do teu amor. Encontrei uma casinha infestada de cupim. Saiu de lá uma lagartixa, olhou para mim e fez a... Eles ainda estão tímidos, Jesus. Certamente a tua presença de mestre incomparável os intimida. Mas temos a certeza de que o teu amor haverá de libertá-los. Encontrei uma casinha infestada de cupim, saiu de lá uma lagartixa, olhou para mim e fez assim. A lagartixa não faz assim, ela faz Quem começaria então a entoar esta música? É para ti, Senhor. Saiu de lá. Senhor, se me permite identificar aquelas vozes silenciosas, tenho a certeza de que se elas não cantarem em poucos instantes, haverão de pagar uma tenda para a nossa alegria. Então nós vamos cantar para Jesus. Vamos cantar com toda a nossa alma, porque de fato Jesus está presente e nós estamos construindo uma carta para Ele, que é o objetivo maior das nossas existências. Então vamos endereçar a nossa carta com esta música simples, que evoca pureza, que evoca inocência e que nos destitui do lugar de arrogância. Fui morar numa casinha enfeitada de cupim, e saiu de lá uma lagartixa, olhou pra mim e fez assim. Então, Senhor, quando nós cantamos essas músicas,
Senhor moldaram os nossos comportamentos. E nós fomos sendo criados. Avançamos pelas ruas da existência, da vida terrena, sendo visitados pelos cupins e pelas lagartixas. A atualidade em que nós vivemos tem gerado uma necessidade de retorno à pureza da infância. Porque parece-nos, Jesus, que as experiências tristes que permeiam as nossas relações, na forma dos cupins e das lagartixas, têm carcomido a casa da nossa fé e das nossas esperanças. Por todos os lados, lágrima e dor. Apelos de socorro dos mais variados. Vilipêndio das famílias. Destruição dos ideais. Filhos dizimando vidas de pais, pais dizimando vidas de filhos. Como se o inferno se instalasse de uma vez para sempre por sobre as consciências humanas. A confiança tão necessária para o estabelecimento equilibrado, harmônico das nossas relações se dilui, facultando-nos abrir espaço à energia de suspeita, gerando olhares desconfiados, pensamentos desencontrados, que nos afastam cada vez mais de vivermos a amizade pura e simples. Aquela amizade que nos propusestes quando da sua passagem por sobre a terra, nas regiões longínquas da Palestina. E assim, Senhor, é-nos necessário uma análise, ainda que superficial, da história da humanidade na Terra. Porque aquilo que nós somos hoje, sem sombra de dúvidas, é reflexo da história pregressa que tivemos. Porque muitos, ao travarmos contato com as tuas excelsas mensagens, através dos mais variados porta-vozes, passamos a entender-nos como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito, e nós seguramente, a partir dessa perspectiva, passamos a nos perceber seres para muito mais além dos limites corporais. E os nossos olhos, Rabon, se direcionam às poeiras estelares, que foram manipuladas ao sabor da vontade de Deus por tuas santas mãos. Que da mesma forma que um oleiro, ao dispor da argila, imprime na mesma a vontade e a emoção para a construção da forma, tu, ao manipular a poeira cósmica, proporcionou
a construção de um lar que hoje nós chamamos terra. E é claro, Senhor, este lar necessitou gestar mônadas celestiais. Eram germes da vida que haveria de florescer pujante milhões de anos depois. As revoluções geológicas cederam espaço para o surgimento dos elementos químicos que constituem o nosso planeta Terra: hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, preponderantemente o carbono, Senhor, de tal forma que hoje esse microcosmo que se revela na minha estrutura corporal pode também ser comparado à estrutura dessa grande nave que hoje em dia nós chamamos de planeta Terra. A água surgiu e ali dentro inúmeros, milhões de seres se movimentavam nas suas entranhas, sofrendo o influxo do tempo, subjugados à lei do progresso e à ordem primeira de todas as coisas, que religiosamente chamamos de Javé, Deus, Criador ou inteligência suprema. Os anos se passam e a vida renasce da água, se direciona para as terras, e os nossos corações maravilhados têm a oportunidade de constatar que de fato Jesus querido, tudo na vida é uma constante de transformação, é uma constante de aperfeiçoamento, é uma constante de obediência às leis daquele que nos otorgou a oportunidade de revisitação da crosta terrestre. Queremos saber da evolução do homem sobre a terra. Queremos entender como isso se passou e as frondosas árvores daquele tempo vão nos apresentando seres, primatas, animais muito semelhantes aos macacos, animais que a ciência que hoje nós conhecemos, Jesus diria, ofereceriam nomes: triopitecíneos, ramapitecíneos, nomes tão estranhos, mas que faziam valer a lei do progresso para a estruturação de um mecanismo tão complexo como é este que nós possuímos agora e que chamamos de corpo humano. Pela ordem das coisas, esses animais que dançavam pelas copas das árvores atingem o solo e, por força das circunstâncias, pela imposição do ambiente, pela busca da alimentação e da manutenção da vida, as transformações naturais se estabelecem e eles se levantam. Encontramos-nos, portanto, com os australopitecos de todas as categorias que a biologia, a antropologia nos oferecem nos seus corpos teóricos, para mais tarde, Senhor, vermos surgir com assombro, com admiração, a complexidade do pensamento.
E o Homo sapiens sapiens rompe com a cadeia da história, passa a ter consciência de si mesmo, porquanto o seu cérebro mais desenvolvido, em função da cultura que ele mesmo criou, oferece-lhe a possibilidade de autopercepção. Já não agia mais, Senhor, pela imposição dos instintos, que apenas falavam da busca pela comida e da cópula para a manutenção da espécie. Agora não. Agora ele se percebe o outro, complexibiliza as suas relações, a sua inteligência se desenvolve de tal forma, Jesus, conforme sabeis, que da caça passa para a agricultura, e da agricultura ganha os universos do conhecimento. Esse homem que antes olhava o fogo como uma deidade, os raios como se fossem demonstrações da ira de Deus, este homem que pensava os fenômenos de forma mágica, cede espaço a um pensar reflexivo. As sociedades que ele organizara se tornam cada vez mais complexas. As engrenagens cada vez mais interessantes. As regras, as formas de conduta, as leis vão aparecendo para regular o comportamento. E é claro, Senhor, com o avanço do pensamento, com a autopercepção fortemente desenvolvida, a necessidade de defender o seu espaço rasga as tessituras do primarismo, as tessituras da infância hominal, fazendo com que o egoísmo e o orgulho se instalasse, não em definitivo, mas por muito tempo, nas estruturas emocionais desta criatura. E por isso, os nossos olhos assustados percebem que guerras cada vez mais sangrentas se instalam entre os povos. Povos mais belicosos, mantendo seu jugo sobre outros mais enfraquecidos. Observamos o surgimento do Egito, ficamos maravilhados com as suas pirâmides. E mais ainda, como que naquela época, sem o avanço da tecnologia, Senhor, eles conseguiam forjar o vidro, manipular o cobre, como eles tinham desenvolvido uma medicina de excelência, em detrimento do poderio sobre outras nações. Nós avançamos e nos assustamos também com o Império Romano, o Império dos Augustos, o Império dos Alexandres, o Império dos Césares, que depois do Egito desceu o seu jugo sobre o povo hebreu. Era um povo trabalhador, era um povo simples nas suas crenças,
desses outros que lhe subjugavam. E no mês de abril, Jesus, quando a cidade de Nazaré, uma pequena cidadezinha ao norte da Palestina, próxima do Rio Jordão, uma cidade que era visitada por gregos, por romanos, pelos orientais, uma cidade que no seu comércio falava o grego popular, uma cidade que no mês de abril estava vestida de verde, os lírios do campo, ou seja, os frutos da terra brotavam. Chegaste para cantar as glórias do teu evangelho, que haveriam de proporcionar ao homem uma nova consciência, uma requalificação existencial, com vistas a um futuro melhor, um entendimento mais ampliado da justiça divina e de todos os seus mecanismos. E ali cresceste. Nós veremos os judeus, saduceus, os fariseus, os doutores da lei sendo visitados por tua sabedoria de excelência. Nós vamos nos encontrar contigo junto aos marginalizados do mundo. Eram prostitutas, eram homens do povo, eram ricos, que lhe buscavam a palavra sábia. E tranquilamente, Senhor, ofereceste a cada um uma palavra de conforto. E mais ainda, todos nós que aqui estamos, Senhor querido, somos da opinião de que uma das mais belas passagens do teu evangelho se localiza junto à mulher equivocada. Porque de fato, Jesus, quando nós olhamos para a nossa trajetória, identificamos os nossos próprios erros, os nossos desencantos pessoais, constatamos, nos certificamos de que éramos de fato imoral levantarmos o nosso dedo sujo para podermos indicar o defeito, o desengano, o erro de alguém. E nós tivemos junto àquela mulher equivocada, cuja lei antiga, defasada, lei que contradizia a lei de amorosidade que tu vieste trazer, estava sendo acossada por um grupo de fundamentalistas religiosos, de homens com visão obtusa, que não se permitiam pensar sobre as profundidades, sobre os sentidos do amor. E então, quando vistes aquela situação, Jesus, com a mulher ali, ajoelhada, assustada, passaste a escrever no solo todos os erros que aqueles indivíduos houveram cometido. Que coisa interessante. Quantos são aqueles que fecham os ouvidos ao teu excelente chamado? Quantos são aqueles, Senhor, que dizendo-se religiosos dão as costas à tua mensagem? O teu silêncio e aquilo que escrevestes no pó da terra foram fazendo com que um por um se afastasse do local
cedendo espaço para que pudesse se entabular com aquela mulher, a mulher equivocada, o diabo subindo. Onde estão os teus acusadores, mulher? Ela levanta os olhos afogados nas lágrimas do desespero. Olha em redor. Não estão mais aqui, Senhor. Então, se os teus acusadores não estão mais aqui, mulher, nem eu irei te acusar. Levanta-te. Vai. E não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Muita gente não lhe entendia o comportamento. Alguns inclusive te tentavam, talvez para te pegarem em contradição. Outros apenas calavam. A limitação mental de Judas fez-o entregar-te aos soldados romanos, porque Judas te entendia como libertador por excelência, no sentido material do povo judeu subjugado pelo Império de Roma. Talvez Pedro, muito simples, tenha titubeado na fé. Naquele momento em que o seu barco só sobrava sob os açoites das ondas e o chicoteio do vento forte, que de quando em vez surgiam no mar de Genezaré, aquele lago santo que emoldurou tantas passagens da tua boa nova. Eles não lhe entendiam, Senhor. Muitos. Saulo te perseguiu. O jovem rico não te aceitou. Quantos? E exatamente por conta dos ângulos obtusos do pensamento dessas criaturas, em uma célebre e memorável ocasião, nos ofereceste a possibilidade de, no futuro, podermos travar contato com a tua santa doutrina de uma forma diferente, repaginada pelo raciocínio, pela objetividade. Muitos dos que aqui estamos nos lembramos disso. Lembramos que o evangelista João, o discípulo bem amado, aquele jovem de 16 anos que em arrebatamento de amor se ofereceu a ti, escreveu aquilo que disseste para a posteridade: se me amais e guardai os meus mandamentos, haverei de vos oferecer no futuro um Consolador, que falará de tudo aquilo que eu falei, acrescentando novas coisas. Isso porque não me compreendeste todo. E nós saímos desse cenário maravilhoso da Palestina, que nos faz recordar com gozo, com prazer, com muita alegria das tuas andanças, que nos faz relembrar de tudo aquilo que nós precisamos reviver de novo, como discípulos da modernidade, e que ainda temos negligenciado, porque amar Jesus, como nos amas, é uma tarefa desafiadora. Ainda sentimos a pujança da animalidade que nos prende àquele passado do egoísmo e do orgulho execráveis.
puxava Jesus para darmos espaço às guerras do intelecto, às disputas de poder, a relações hierarquizadas, verticalizadas, que não respeitam as individualidades. Mas o teu amor nos ofereceu em 18 de abril de 1857. Depois do árduo trabalho de um pedagogo fantástico, que bebeu das fontes fecundas do pensamento educacional de Heinrich de Pestalozzi no Instituto de Yverdun, um pedagogo que revolucionou o sistema educacional francês, um homem de pensar científico, fortemente impregnado pelo positivismo de Augusto Comte, um homem que pensava a ciência como resultado da observação, da experimentação. Hippolyte Léon Denis Rivet, posteriormente conhecido como Allan Kardec, nos oferece para a condução da humanidade inteira a proposta revolucionária que nos apresentaste anos antes nas terras áridas da Palestina e que hoje, repaginadas e visitadas pela razão, se configuraram em um farol, em um objetivo seguro, certo, para que as nossas dores se ressignificassem, para que os nossos dissabores fossem diluídos e para que os nossos anseios, os nossos pedidos, o nosso choro fosse consolado. Passamos a ver Deus de forma diferente, passamos a nos perceber imortais. E como imortais, Senhor, poderíamos retornar para dizermos àqueles que estavam estagiando ainda por sobre este planeta de provas e expiações, que a vida prosseguia pujante para além das pedras pesadas, das tumbas onde a morte corporal se escondia. Era a imortalidade que se revelava novamente. A mesma imortalidade que apresentaste a João, a Pedro, a Tiago, no Monte Hermon, quando ali se materializaram Elias e Moisés. E mais tarde, na ressurreição gloriosa, um pouco mais adiante na estrada de Emaús, ou mesmo quando todos eles estavam reunidos e tu te apresentaste para a dúvida de Tomé, que lhe tocara as chagas. Então a imortalidade gloriosa, através desse novo compêndio do conhecimento humano, ressurgia e o pensar racional se dilatava, Senhor. Allan Kardec não se deteve, foi em busca de mais informações. Ele questionava as vozes dos céus, que se apresentavam na forma da escrita luminosa, através da senhorita Jafé, através das meninas Baudin, através de tantos médiuns que enviavam para Allan Kardec as suas mensagens, que eram comparadas, que eram analisadas, que eram identificadas e codificadas de acordo com os assuntos, numa comprovação, num conteste de que existe vida
para mais além. E aí os nossos olhos assombrados percebem o surgimento do livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, das revistas espíritas, da viagem espírita de 1862, do livro Espiritismo na sua mais simples expressão, do livro da obsessão. E é claro, um outro livro que ele publicou em agosto de 1865 confirma, complementa, agrega informações a todos os outros sobre o estado em que nos encontraremos para além da morte, em função dos comportamentos que aqui tivemos. E eis que hoje nós estamos comemorando os 150 anos do livro Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O livro Senhor, dividido em duas partes. A primeira, que fala sobre os nossos medos atávicos. A primeira, Senhor, que vai nos oferecer respostas para que nós possamos espanar os cupins e pedir que a lagartixa gentilmente busque outras casas. Porque ali um conhecimento diminuto, limitado, que a cultura judaico-cristã, não aquela que nos ofereceste o Senhor, mas aquela que foi criada pelos homens, nos ofereceu ao longo dos séculos. Porque nós entendíamos que as dimensões para além da matéria estavam divididas entre céu e inferno. Nós percebíamos, Senhor, que os seres domiciliados nesses locais não representavam de fato a justiça de Deus, porque uns eram criados supremos, eram os anjos, e outros eram os anjos que, embora supremos, decidiram se rebelar contra a divindade, por isso caíram formando o inferno. Eram os demônios sendo liderados por Lúcifer. E nós passamos a perceber então, graças ao raciocínio meridiano conferido pelo pensamento do insigne codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que anjos e demônios não são nada mais do que estágios morais que os espíritos alcançam por conta do uso do livre-arbítrio. Foram as nossas escolhas que nos colocaram nesses locais. Muitas vezes as escolhas não se aproximam daquilo que a nossa consciência dita, e optamos por timidez, por cupidez, por egoísmo, por orgulho, em permanecermos jungidos ao mal. E assim somos absorvidos pelo mal de tal forma que os nossos corações obscurecidos não permitem que uma réstia sequer da luz de amor o atravesse. Mas outros tantos que aceitam as bênçãos da renovação, que ouvem as suas consciências, se permitem luarizar pelo bem,
Porque de fato, Senhor, o bem em verdade é a essência de toda criatura. Aqueles outros que muitas vezes nós chamamos de maldosos estão apenas esquecidos de que o bem está presente em seus corações no estado de latência. E foi isso que nos ensinaste quando estiveste junto a todos aqueles que eram considerados os equivocados no caminho. Eu não vim para os sãos, disseste. Eu vim para os doentes. Do livro O Céu e o Inferno, nós podemos travar contato com o nosso medo maior e podemos entender sob outra perspectiva. Já que Deus é soberanamente amoroso, justo e bom, eu que me reconheço um, entre aspas, pecador, não serei destinado ao martírio eterno dos infernos. Terei sim uma oportunidade. Então esse Senhor, nós, os que aqui estamos, nós os que simpatizamos com esse ramo do conhecimento humano que se chama Espiritismo, somos tomados de esperança, porque percebemos aí a justiça de Deus, que não nos abandona. Nós saímos do cenário terrestre, Deus nos oferece através da sua misericórdia e da sua divina providência os mecanismos de reajuste sempre pautados na amorosidade. E é isso que nós vemos no segundo tópico do livro O Céu e o Inferno, porque Allan Kardec, Jesus querido, nos ofereceu de forma pedagógica a oportunidade de analisarmos todos os estados morais em que os espíritos se encontram, desde os mais infelizes até os mais felizes, através das suas comunicações. O nosso coração então se enche de alegria. O nosso coração vai percebendo que doutrina espírita, sendo ela ciência, filosofia, religiosidade ou moral, se encaixa perfeitamente na boa nova do teu Evangelho. Então, toda ela é revelação do teu amor. Toda ela nos proporciona uma visão crítica, uma visão mais dilatada sobre os temas da atualidade que temos atravessado. A doutrina espírita vai nos dizer que a sombra que se abate sobre o planeta Terra na forma das violências de todos os matizes não são nada mais do que reflexo da própria incúria humana, que, fechando os seus ouvidos aos chamados da espiritualidade em todos os recantos, prefere manter-se na escuridão da ignorância. Nós, os que aqui estamos, não desejamos mais sofrer a solidão dos locais obscuros da nossa subjetividade. Nós queremos romper com os grilhões que nos prendem ao passado. E é claro, quando assim optamos, nos lembramos daquela memorável noite em que estiveste com o doutor da lei, que para te tentar lhe fez uma pergunta capciosa:
Senhor? Como é que eu devo agradar a Deus? O que devo fazer para lhe obedecer os santíssimos desígnios? E tu respondeste: não ouviste o que foi dito? Tu sabes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele, para tentar ainda Jesus: quem é meu próximo? E o Senhor nos ofereceu uma história lindíssima. A história que fala do respeito às diferenças. A história que fala do acolhimento de cada olhar, de cada vida, de cada sentimento, de cada coração. Pensaste em Jericó, uma cidade que em determinadas épocas daquela região recebia em torno mais de uma centena de milhar de pensadores da lei, de pensadores da Torá. Eram sacerdotes, levitas, que para lá iam discutir as leis que estavam escritas em Moisés. A cidade de Jericó distava 27 quilômetros da capital da Palestina, Jerusalém. E era uma estrada sinuosa, uma estrada encravada no sopé da Serra de Judá. E aquela estrada foi cenário da parábola do samaritano, que não era muito bem vista pelos judeus, bem vistos pelos judeus, que se organizavam em sociedades de castas. E conta a tua história, que o samaritano descia da cidade de Jericó até Jerusalém. Quando foi assaltado, ladrões lhe abateram, retiraram-lhe todos os seus víveres. O animal com quem ele se deslocava com mais tranquilidade e abatido foi entregado à própria sorte, ensanguentado, desmaiado no sólido árido daquela região. Vieram um sacerdote, um homem religioso, um homem que sabia das leis, certamente na sinagoga onde ele estava, poderia ter aberto um livro que falava de que nós deveríamos ajudar o nosso próximo, mas ele não se lembrou. Ele percebeu que era um samaritano, o samaritano não poderia receber a ajuda daqueles que eram ditos puros, e passou adiante. Ou melhor dizendo, daquele homem que estava ali, não samaritano. E então vem o levita. O levita passa, olha. Seguramente não teria tempo para acolher aquele pobre homem desconhecido, passa ao largo e toma o rumo do seu caminho. E mais tarde vem o samaritano, sim. O samaritano, que era desconsiderado. O samaritano, que não era uma casta pura, identifica naquele homem o seu irmão, lhe oferece condições de cura das suas feridas,
porque deita sobre elas azeite e vinho. Era assim que eles cuidavam dos ferimentos. Recolhe um homem numa hospedaria, oferece 2 dinheiros e diz para o dono da hospedaria que se faltasse mais alguma coisa, ele não fizesse de rogado, que ele oferecesse o que aquele homem necessitasse. Eis aí o teu próximo arremata. Quiseste seguramente fazer uma crítica aos religiosos, uma crítica que ainda pode muito bem ser escutada nos dias de hoje, porque nós, os religiosos, Senhor, os cristãos da atualidade, temos nos digladiado, temos nos utilizado da sua mensagem para a satisfação própria das nossas idiosincrasias. Espíritas, católicos, protestantes, religiosos cristãos de todos os lugares, necessitamos incorporar de fato e de direito aquilo que na teoria verbalizamos e cantamos aos 4 ventos, nas informações beletristas das nossas oratórias. Visita-nos de novo, Senhor, para que este drama da hipocrisia em nosso seio se dilua, para que nós possamos, em detrimento das opções pessoais, em detrimento das posições ideológicas que vivemos, estabelecermos com os outros uma relação mais baseada no respeito e no entendimento de que cada um vive um momento específico do seu processo de aprendizagem no caminho da evolução. Porque quando assim agirmos, a pacificação, a paz, que é tão sonhada e decantada nas nossas preces, vai harmonizando as nossas almas, os nossos corações se aliviam, aquela pressão interna se dilui e nós descemos ao lugar de igualdade. Porque tu nos ensinaste a igualdade. Enquanto não entendermos que todos estamos no mesmo barco, singrando pelos mares do universo nessa grande nave que se chama Terra, vivenciando os mesmos dramas, enquanto quisermos nos colocar em lugares de superioridade, seja ela moral, material, intelectual, enquanto lutarmos pelos nossos lugares de arrogância do suposto saber, continuaremos vivendo as agruras das nossas próprias escolhas, que descortinarão no futuro situações de muita infelicidade. É por isso, Jesus, que ao concluirmos essa nossa prece, vamos nos lembrando de Maria, vamos nos lembrando de Marta, de Ana, vamos nos lembrando de Lázaro, vamos nos lembrando de Maria de Magdala, e seguramente vamos ouvindo uma língua muito estranha. É porque na intimidade, da mesma forma que esta que se estabelece aqui entre nós e o teu coração, falavas em aramaico.
E como muitos de nós temos nos esquecido de como orar, seria de muito bom ouvido relembrarmos a tradução daquele Pai Nosso que oferecestes como modelo de tentativa de contato com Deus. É por isso, então, Jesus querido, que nós vamos dizer: Avum Dabashmaya, Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos. Faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Nekadash Shimon, ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Tete Malkuta Una, nosso eu, no mesmo passo, possa estar com você, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as criaturas. Nehoye Tiveyanar Aikana Dabashmaya Abaha. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Haulam Lama, Dzukanam e Almana, faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. O Archimokan, Halben, o Artehim, Aikana, Davkinan, Shibuoka, Lavhaiden. Não permita que a superficialidade e a aparência do mundo nos iluda. Pode passar. E nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Ueratana Nesuna Erapatsam Nibisha. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Metul Dilarie, Makuta, Uahaila, Uatekuta, Lafnan. Possa o seu amor ser o solo onde cresçam as nossas ações. Abençoe-os, portanto, Senhor.